Olá, eu sou a Blizai e hoje a gente vai conversar sobre ocultista, tá? Vamos fazer junto aqui uma ficha inicial de ocultista de 5% de Nex, tá? Aqui, pra quem tá começando a jogar Ordem Paranormal, esse vídeo é pra você, compartilha aí no seu grupo de amigos, manda pra sua galera da campanha, porque aqui no canal já tem vídeos ensinando a fazer fichas das outras classes de Ordem Paranormal, tá? Além disso, aqui no canal já tem muito mais do que isso, né? Tem vídeo comentando sobre todas as trilhas, inclusive as do suplemento, e ensinando realmente as melhores táticas, na minha opinião, para você jogar com essas classes, tá? Hoje a gente vai falar do ocultista, se inscreve no canal porque tem muita coisa legal de Ordem Paranormal que vai vir esse ano e deixa aquele like maroto também, além de hypar o vídeo, tá bom? Então vamos nessa, vem comigo saber tudo. Galera, o ocultista, ele é como se fosse um mago do Ordem Paranormal, tá? Ele é aquele que tem os mais fácil acesso aos rituais, que seriam as magias, né, dentro do Ordem Paranormal, e ele é, na minha opinião também, obviamente, a classe mais difícil de jogar, tá? Mas hoje aqui eu vou te ensinar como você pode fazer isso, vou dar dica dos melhores rituais iniciais para você pegar, entre outras coisas. Então vamos nessa, ó. A gente vai fazer a ficha pelo Cris, tá? O Cris, ele é um ótimo lugar para você fazer e jogar, inclusive, Ordem Paranormal, e eles têm agora o site atualizado chamado RPGpedia, que também é muito bom, tá? Então vamos nessa, vem comigo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a distribuição de pontos, tá? E dentro do Ordem Paranormal, nós temos aí 4 atributos: força, agilidade, intelecto, vigor e presença. E antes mesmo de distribuir esses pontos, a gente precisa conversar rapidamente para esses objetivos aí, desses atributos. Quais são os atributos que eu julgo mais importante para um ocultista, tá? Galera, presença e intelecto, tá? Presença e intelecto eu acho que realmente devem ser atributos que podem ser priorizados ali para todo ocultista. Presença, principalmente, ela vai ser muito importante, porque vão ser suas principais perícias, mas o intelecto ele ajuda muito também, tá? Então, eu priorizaria essas perícias todas. Como que você faz para saber qual perícia é importante para o seu personagem ou não, né? Qual atributo é importante? Você vai ver que lá na lista de perícias depois, entre parênteses, na própria ficha oficial tem vários atributos, né? E você vai utilizar aquele atributo como base para aquela perícia. E você vai ver que as perícias mais importantes para ocultistas são ocultismo, a primeira delas. Toda vez que você, inclusive, lança um ritual, você precisa fazer um teste de ocultismo para ver se você vai perder sanidade ou não. Então, o ocultismo ele vem muito forte ali. Vontade também eu considero muito importante, entre outros. Então, você vai dar uma olhada qual é o atributo que está entre parênteses nessas perícias. Aqueles vão ser os seus principais atributos para você investir, tá? Sempre importante pensar nisso. Então, vamos lá. A gente pode distribuir, ó, todos os atributos eles começam com 1, tá? E a gente pode distribuir 4 pontos entre esses atributos. E você pode fazer outra coisa que é muito legal também, que é você deixar um atributo com 0 e ganhar um ponto a mais para você distribuir entre os outros. Então, se eu diminuo aqui um de força, como eu fiz, eu ganho 5 atributos, pontos, né, para distribuir entre os atributos. Lembrando que nessa fase inicial de distribuição de pontos, nenhum atributo pode ficar mais do que 3, tá bom? Então, vamos nessa. A primeira coisa, como eu falei, o mais importante é a presença. Então, dos meus 5 pontos, 2 eu já vou colocar aqui em presença. Outros 2 eu vou colocar aqui em intelecto. Opa, fica 3, né? Perdão. Porque já começa com 1. Então, 3, 3. Eu coloquei aí 4 pontos dos 5 nesses 2. E o outro, galera, eu recomendo você colocar ou em vigor ou em agilidade, tá? Eu vou colocar em agilidade porque eu acho que é uma perícia legal pra gente conseguir, na pior das hipóteses, aí, esquivar. Apesar que isso não é tão importante assim, mas tem outras perícias que vão nos ajudar com relação a isso, tá? Depois a gente passa de fase, a gente entra aqui na parte das origens. E lembrando vocês que o suplemento Sobrevivendo ao Horror trouxe várias novas origens a serem feitas. Eu vou citar aqui as do livro Regra, que eu particularmente considero legais, que eu considero boas para um ocultista, tá? A primeira delas, e uma das mais difíceis aí de escolher, é o ocultista arrependido, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê. Toda perícia dentro do Ordem Paranormal, ela vai te dar já 2 perícias, então você já vai começar com 2 perícias treinadas, o que é algo maravilhoso, e também ela vai te dar algum tipo de habilidade, algum tipo de poderzinho que você vai poder utilizar no seu personagem. A do ocultista arrependido, por muito tempo, acho que até hoje deve ter, né? A galera ainda fazendo confusão sobre isso, porque você começa ali com um déficit na sua sanidade. Então vamos dar uma olhada. Ó, ele fala pra gente que você começa com as perícias de ocultismo e religião, então isso é muito legal. E ele traz o poder traços do outro lado, em que você possui um poder paranormal à sua escolha. Porém, o jogo começa com metade da sanidade normal para sua classe.
Vamos por partes aqui, tá, galera? Ele fala pra gente que você começa com um poder paranormal. O que é um poder paranormal? Dentro de todas as classes, você vai escolhendo poderes. E esses poderes, eles não se limitam apenas às classes. Então, quando você abre lá no livro, por exemplo, a parte do ocultista, você vai ver que ele tem uma lista de poderes, tem vários lá que são muito interessantes para você pegar. Mas o jogo, ele não se baseia só em poderes de classe, tá? Você tem vários outros tipos de poderes, inclusive esses aí poderes paranormais. Então, se você der uma olhada, você vai ver que lá na página 114 do livro de regras, ele já apresenta pra gente aí os poderes paranormais. Você vai ver que cada um dos elementos paranormais tem uma série de poderes, tá? E você vai poder, por essa origem, escolher um desses poderes paranormais. Então você já começa ali com uma certa vantagem, digamos assim. Então vamos dar uma olhada ali o que ele fala. Olha só, ele fala pra gente, e isso é bem interessante, né, de se pensar, que o primeiro poder que você tem aqui, que você pode pegar, é o aprender ritual. Então se você escolhe esse tipo de poder, você consegue escolher ali um ritual a mais, já de início, o que pode ser muito útil. Mas tem muitos outros poderes ali que você precisa dar uma olhada, tá? Por exemplo, a gente tem aqui nos poderes de conhecimento, expansão de conhecimento, que é um poder bem legal. Ele permite ali você aprender um poder de classe que não pertence à sua. Então você poderia pegar, sei lá, um poder de especialista, um poder de combatente, que valeria muito a pena. Só que o grande problema é que ele tem um pré-requisito, tá vendo? E esses pré-requisitos, eles precisam ser atendidos. Então aqui ele exige conhecimento 1, ou seja, para você pegar essa expansão de conhecimento, você precisa ter, antes disso, um outro poder de conhecimento que não seja esse. Então, e que não tem um pré-requisito, né? Então você poderia pegar, por exemplo, percepção paranormal, que não tem nenhum pré-requisito e valeria para cumprir esse pré-requisito aqui. Ou seja, expansão de conhecimento você não pode pegar, tá? Eu escolheria de cara, assim, para ter menos dúvidas, aprender um ritual e pegar um ritual a mais, tá? Essa é uma das origens aí que eu gosto bastante. Mas lógico, tem outras várias origens que são muito boas para o ocultista. E aí, falando aqui sobre o final, né? Porém, o jogo começa com metade da sua sanidade normal para a sua classe. Isso significa que você vai pegar lá o tanto de sanidade que você vai começar em 5% de negs e você vai cortar ela pela metade. Mas isso não significa, atenção nessa parte, né? Isso não significa que nos próximos negs, quando você passar de nível de exposição paranormal, você também vai ganhar metade da sanidade. Não é assim que funciona, tá? Depois disso você ganha normalmente. Você só perde metade da sua sanidade inicial. É exatamente o que ele fala aqui, ó. Começa o jogo com metade da sanidade normal para a sua classe. Então é só no início que você é afetado. A longo prazo, acaba valendo a pena, tá? Agora, outra que é interessante, a gente tem aqui, se você quiser, uma manutenção de vida a mais, que para o ocultista nem é tão relevante o desgarrado, mas cara, a gente tem muitas outras, tá? Tem muitas outras que podem aí valer mais a pena para você enquanto ocultista do que os outros. Por exemplo, o religioso, ela pode ser interessante porque uma das principais danos que a gente tem em ordem paranormal é o dano em sanidade, e aqui o acalentar, ele é justamente a ação que você faz para recuperar alguém da insanidade, então pode ser uma boa para um ocultista. E o teórico da conspiração também parece ser interessante, tá? Então você tem resistência a dano mental, o que é algo bem importante para ocultistas. Aqui, galera, eu tô citando só algumas que eu acho importante, tá? Mas eu vou pegar essa que causa mais dúvida do ocultista arrependido para vocês entenderem o que acontece. Olha só, aqui tem outro detalhe muito importante, tá? Se a gente vem olhar na parte da escolha das classes, aqui nos principais indicadores que a classe do ocultista começa, vocês vão perceber uma coisa muito importante. O ocultista, ele é o que tem menos pontos de vida inicial. Isso significa, galera, que o ocultista, ele é como se fosse um canhão de vidro. Ele vai dar um dano bem legal, mas ele também tem uma morte muito fácil. Você pode morrer muito fácil por ali, e você precisa tomar cuidado e fazer sua ficha pensando nisso, em alguns métodos defensivos aí pro seu personagem, tá? Então se você dar uma olhada aqui, você vai ver que ele tem muito pouca vida, porque ele começa com 12 mais vigor apenas. No nosso caso ali a gente vai ter 13 de vida. Só que em compensação a gente tem o maior número de pontos de esforço inicial. Por quê? Porque, galera, a gente usa pontos de esforço para ativar rituais, tá? Isso é muito importante. Em compensação também, o ocultista é o que tem a maior sanidade inicial para você resistir e aguentar. Aqui vem outra coisa interessante, né? A parte de proficiências, olha só. Proficiência significa aquilo que o seu personagem sabe utilizar. E perceba que o ocultista, ele não tem nenhuma proficiência em proteção. Então significa que a sua defesa, ela já vai ser baixa por natureza.
E você precisa ficar atento a isso. Se você não tem proficiência com nenhuma proteção, quer dizer que você não consegue começar com nenhum tipo de proteção, nenhum colete, nenhum escudo, nem nada do tipo. Isso realmente é algo um pouco preocupante, tá? Então fique atento com relação a isso. A única proficiência que você tem é com armas simples, porque sua principal arma vão ser ali os rituais, tá bom? Então, avisa os dados, a gente vem aqui e escolhe o ocultista. E aí aqui você vai dando os toques finais, né? Eu vou colocar aqui o @oblitai18, tá? Que são todas as minhas redes sociais. Você pode me seguir lá no Instagram, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, eu posto várias coisas engraçadas lá, mas também eu posto muita dica de RPG, tá? E eu respondo todo mundo que me manda mensagem lá, então qualquer coisa é só você avisar. E aí, vocês vão ver que a nossa ficha aqui já tá praticamente montada, tá? A gente vai ter que só fazer alguns ajustes. Percebam que a gente já começa com algumas perícias aqui treinadas, tá? Algumas perícias treinadas, elas vêm ali principalmente por conta da nossa origem, então a gente já começa ali com ocultismo, religião e vontade, que vocês não estão vendo aqui, mas tá aqui, deixa eu ver se eu consigo descer, aí ó, vontade ali embaixo, tá? A gente tem força 0 e aqui a presença e inteligência 3 e agilidade 2 igual nós distribuímos. E aqui você precisa cortar a sua sanidade na metade, por conta da nossa origem. Então, se a gente começou com 20, isso significa, galera, que a gente vai começar com 10. Mas tem uma pegadinha aqui, que é o fato de você só abaixar nesse Nex, senão vai abaixar depois, tá? Então, vamos pagar o preço aí, a gente começa apenas com 10 de sanidade, que pode ser um problema, tá? Às vezes essa origem do cultista arrependido, eu tô dizendo pra vocês que ela não é a melhor. Eu tô só ensinando aqui como que você utiliza ela. Se é só a primeira vez jogando, pode ser mais interessante você começar com alguma outra origem, tá? E aí é o seguinte, vamos lá continuar então. Porque agora a gente vai fazer a parada das perícias, tá? O ocultista, ele logo de cara, ele começa já com algumas perícias treinadas. Ele começa com ocultismo e vontade, mais uma quantidade de perícias igual a 3 mais intelecto. E aqui vem um ponto importante, tá? Vocês viram lá que pela nossa origem, você também já ganha o ocultismo como uma perícia treinada. E qual que é o detalhe que você tem que fazer aqui, que você tem que pensar? Como você começa já com ocultismo, o que eu faço, tá? Eu ia lá e iria conversar com o meu narrador, com o mestre de RPG da minha mesa, falar com ele, pô, olha só, a minha origem, ela deu ocultismo. Só que a minha classe ocultista, ela também dá ocultismo. Será que você não permite que eu escolha uma outra perícia no lugar? Seu narrador pode falar que sim, tá? Normalmente eu sempre falo que sim, eu não vejo problema nenhum nisso. Outro detalhe importantíssimo, né? É sempre bom você ver com ele duas coisas. A parte do Nex, né? Com quanto Nex a campanha que você vai jogar vai começar. Nex é um nível de exposição paranormal, para você conseguir definir bem ali a sua ficha. E também a questão de qual patente vocês vão começar. Mas isso eu vou falar depois lá na parte de equipamentos. Se ele permitir você pegar outra perícia, beleza, você vai lá e adiciona outra. Se ele não permitir, azar, né? Pega outra origem ou algo assim para continuar a ficha. E aí, olha só, então a gente começa ali com mais 3 perícias, mais intelecto. Eu vou, como a gente tem 3 de intelecto, quer dizer que a gente começa com mais 6 perícias, o que é bastante coisa. Eu vou dizer aqui pra vocês o que, na minha opinião, são as mais indicadas pra você começar, tá? O que eu acho muito importante? Vontade, a gente já é treinado, então beleza. Vontade realmente vai ser muito importante, porque a maioria do que dá dano e sanidade permite você fazer ali um testezinho de vontade pra você tentar evitar. Outra coisa interessante é reflexo ou fortitude, tá? Por quê? Porque tanto reflexo quanto fortitude, o bônus que você tiver nessas perícias, eles vão diretamente atingir aqui bloqueio e esquiva, fazendo com que você tenha alguma camada de defesa melhor. A fortitude, que influencia no bloqueio, permite que você reduza o dano de acordo com o bônus que você tem em fortitude, e a esquiva aumenta a sua defesa quando você gasta a sua reação, tá? Eu vou sempre em reflexo, então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui o reflexo como se a gente fosse treinado em reflexo, e perceba que a nossa esquiva dá 17. Então toda vez que você for atacado e o narrador perguntar, né, você quer esquivar, bloquear ou contra-atacar? Aí você fala, não, eu quero esquivar, porque é isso que vai te ajudar, tá? Então é isso. Depois disso, são 6 perícias, né, eu escolhi outras que eu acho interessante. Dependendo se você vai atirar ou não, ou lutar corpo a corpo, compensa você pegar pontaria ou luta. Eu vou pegar pontaria, porque como ocultista eu sempre gosto de ficar longe, tá? E aqui eu vou ensinar pra vocês um negócio que eu não ensinei nas outras fichas que vale bastante a pena. Se você dá uma olhada aqui na parada de profissão, ele fala pra você o seguinte, tá? Que a profissão, ela permite que você pegue um item adicional de uma categoria daqueles fornecidos pela ordem. Então, por exemplo, se você vai ter acesso a itens de categoria 1, eu já vou explicar o que é isso, e se você for treinado, você consegue pegar um item a mais. Então acaba valendo bastante a pena, tá? E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou treinar aqui em profissão. E aí, galera, pode ser a profissão que vocês quiserem, tá? Não tem problema.
Outra perícia que eu acho bem importante é presença. Para ocultismo, galera, todas as percepção, todas as perícias que têm presença como atributo principal, vocês podem pegar sem muito medo, tá? Vocês vão estar fazendo bem, vocês vão ter uma vantagem ali nisso. Vou pegar aqui também iniciativa, que apesar de ser de inteligência, de agilidade, perdão, é uma ótima perícia. Eu vou pegar aqui também diplomacia, porque para você salvar alguém de enlouquecendo, essa perícia pode ser muito boa. E eu recomendo você pegar também medicina, porque vai acabar sendo ali uma perícia que vai ajudar bastante o grupo, independentemente da sua função dentro do grupo, né? Se você pode pegar medicina, pegue, que vai te ajudar bastante. E aí a última, galera, eu recomendaria alguma dessas perícias treinadas. Todas as que têm asterisco ali no nome, elas são perícias treinadas, quer dizer que você consegue só fazer elas treinando, tá? A acrobacia não precisa ser treinada, mas é sempre interessante também. Dentre essas aqui, eu pegaria talvez aqui um atualidades ou atletismo, tá? Mas como é um ocultista, eu vou de atualidades mesmo. Muito bem, aí a gente vem aqui na parte de habilidades, você vai ver que tem duas coisas, né? A primeira delas, o poder paranormal, a gente já conversou sobre o poder paranormal. A segunda delas é a que você começa, que é o escolhido por outro lado. O escolhido por outro lado, ele é a habilidade que permite o ocultista, todo nível de exposição paranormal novo que ele tem, ele pegar um ritual adicional. Além disso, quando você começa, né, no 5% de Nex, você pode pegar já de cara 3 rituais. Então olha só, se a gente tem essa habilidade aí escolhido por outro lado, que permite a gente começar com 3 rituais, mais o poder paranormal, que eu escolhi pegar um ritual, a gente vai começar com 4 rituais iniciais. O combo vai se formando. Baseado nisso, eu vou dizer para vocês ali quais rituais, na minha opinião, são interessantes para você pegar. Lembrando que existem duas coisas relacionadas a rituais, que são as magias aí do jogo, tá? Primeiro que os rituais, eles são divididos em círculos, e você, nesse 5% de Nex, só pode pegar rituais do primeiro círculo. Ah, quando que eu sei que eu posso pegar rituais de novo círculo? Você vai ver lá no livro de regras, na parte do ocultista, ele tem uma tabelinha informando quando que você passa a ter acesso aos círculos superiores, tá? Então, basicamente, para vocês terem uma ideia, em 25% de Nex, você passa a ter acesso a rituais de segundo círculo. E aí, por diante, você tem que olhar lá na tabelinha e ver, tá? Por enquanto, só o primeiro círculo, mas tá bom, tem bastante coisa legal no primeiro círculo. Outra coisa que você precisa ver é a questão de limite de pontos de esforço por turno. Eu comentei aqui para vocês que dentro do Ordem Paranormal, você vai utilizar o ponto de esforço como combustível ali para você lançar rituais. Todo ritual, ele vai exigir um custo em ponto de esforço, e por mais que você consiga diminuir esse tanto de ponto de esforço necessário, pelo menos você precisa gastar um, tá? Não tem como você ficar sem gastar ponto de esforço para lançar ritual. Pelo menos um você vai precisar pagar. E os de primeiros círculos, rituais de primeiro círculo, eles efetivamente gastam um ponto de esforço. Mas, se você olhar ali, em 5% de Nexus, o nosso limite de fato é 1. Então, se você tiver alguma habilidade que precise gastar 2, não tem problema, porque ele tem uma exceção à regra, que ele fala que você sempre pode pagar o custo mínimo daquela habilidade que você tem. Não é o caso aqui do ocultista, mas é para vocês saberem porque os rituais, vocês vão ver, eles têm formas diferentes. Ele tem lá a forma discente, por exemplo, que é uma forma daquele ritual, só que mais avançada. E esse tipo você não consegue utilizar tendo apenas o limite de P1, tá? Impossível. Então, vá com calma aí nas suas escolhas, tá? Vamos ver quais rituais valem a pena aqui? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês do livro de regras alguns rituais que eu recomendo. E dentro do Cris, você já consegue filtrar bem, tá vendo? Os tipos de círculo de ritual que você quer. Então vamos escolher aqui 4 rituais de primeiro círculo, tá? E aí vai depender muito já da estratégia que você vai jogar com o seu ocultista. Você pode, por exemplo, combar com o combatente de bufar a arma dele. E aí um ritual muito legal para você escolher é o amaldiçoar a arma, em que você vai lá e vai amaldiçoar a arma do seu colega com algum elemento. E aí ele vai ter um dano adicional relacionado ao elemento escolhido. Por que esse ritual aqui é tão forte, galera? Porque existe dentro do Ordem Paranormal uma sinergia entre elementos, em que a gente tem elementos opressores e elementos oprimidos. Um elemento opressor, ele sempre vai dar o dano dobrado contra um elemento oprimido. E um elemento oprimido tem vulnerabilidade contra o elemento opressor. Então você consegue fazer algumas estratégias relacionadas ali com isso, tá? Coloquei a imagem aqui que eu acho que vai ficar melhor para vocês entenderem, né? A imagem já ilustra muito bem, olha só. Aqui embaixo a gente tem o elemento de morte. O elemento de morte ele é opressor ao elemento de sangue. Isso significa que se você utilizar na arma do seu combatente lá, escolher o amaldiçoar a arma e colocar morte, ele vai dar dano dobrado, pelo menos aquele dano do ritual, tá? No inimigo de sangue. Então, se você vai enfrentar um zumbi de sangue, é bom você estar preparado para isso. Então é legal você fazer essas combinações, tá? Esse ritual é bem interessante quando você sabe utilizar
quando você sabe o tipo de inimigo que te espera. Além disso, existe outro que tem uma toada mais ou menos parecida. Então olha só, se ele vai causar aqui, né, só para terminar o amaldiçoar arma, se você vai causar 1d6 de dano daquele elemento de morte, por exemplo, num zumbi de sangue, significa que você vai causar 2d6, tá? Você vai causar o dobro ali do dano. Ou então, os narradores também gostam de fazer você rolar um d6 e só dobrar o dano que saiu no resultado. Depende de como o seu narrador aí gosta de fazer. Depois a gente tem aqui o Amaldiçoar Tecnologia, que ele é a mesma coisa. A diferença é que você vai colocar ali um modificador na sua arma. E isso significa que você pode fazer algumas coisas bem interessantes, tá? Tem vários modificadores, eu não vou entrar aqui nesse vídeo, mas ela pode ter mais acerto, ela pode ter mais dano, ela pode ter propriedades diferentes, tá bom? E aí, para combar com um ritual aqui de Amaldiçoar Tecnologia ou Amaldiçoar Arma, para você se preparar para o que tá vindo, eu recomendo muito o ritual de Terceiro Olho, tá? Esse ritual de conhecimento, ele permite você ver o que você tá indo enfrentar, o que tá te esperando ali pra frente. E aí você pode conectar o Terceiro Olho para combar com o seu combatente o elemento que vai oprimir a criatura que tá do outro lado te esperando, tá? Quando você já sabe que o combate tá vindo. Então, por exemplo, ele fala para você o elemento do ser próximo ali. Então você já vai conseguir saber se realmente é uma criatura de sangue, se não é, o que ele faz, entre outras coisas. Bem interessante. Então logo de cara, ó, eu vou pegar aqui o Terceiro Olho, a gente pode pegar 4, né? Lembrando, 3 por conta de ser um ocultista, 4 por conta da minha origem. E eu vou pegar aqui o Amaldiçoar Arma. Então 2 já foi. Outro que eu acho essencial, galera, importantíssimo, é o Cicatrização. Tá? O Cicatrização, ele permite que o seu aliado recupere 3d8 mais 3 de vida. O que nesse início é muito importante, tá? Vai ser uma das principais fontes de cura da galera no início da campanha, junto com o agente de saúde do especialista que eu comentei no outro vídeo. Esse da cicatrização, ele é importantíssimo, pode pegar sem medo. Com isso a gente tem aí 3 rituais já. E o quarto, galera, eu recomendaria ou um ritual de dano, como Eletrocução, tá? Que é muito bom ali para dar aquele dano maroto já no seu inimigo, ou então algum ritual de nerf no oponente, tá? A gente tem alguns aqui que servem bastante para isso. Aqui, ó, achei. É o Espirais da Perdição. Porque o Espirais da Perdição, ele faz com que o alvo sofre menos um D20 em testes de ataque. Se você pega essas criaturas iniciais ali de 5, 10% de Nex, né, que você vai enfrentar com 10 ou 5% de Nex, elas têm 2 D20 no máximo para te atacar. E isso faz com que ela perca um D20 no teste de ataque. Isso pode ser muita coisa, tá? Vai enfraquecer bem a criatura. E o pior, se ela tem apenas um D20 em teste de ataque, quer dizer que ela vai ter que rolar em desvantagem. Ela rola 2 D20 e pega o pior resultado. Então isso aqui é um ótimo nerf para começo de jogo, tá? Espirais da Perdição é exatamente o que eu vou pegar aqui. Eu, como narrador, odeio esse ritual, tá? Então tá aqui os 4 rituais que eu escolhi, lembrando que originalmente você só pega 3, tá? Eu peguei um a mais por conta ali da origem, tá? Do cultista arrependido, e a gente pagou sanidade por conta disso. Por fim, para finalizar, vamos aqui para a parte do inventário, lembrando vocês que aquele macete que eu falei da profissão, tá? A gente pegou uma profissão, isso significa que a gente vai poder começar ali com um item adicional de categoria, inclusive, tá? Então, olha aí, ó, o item de categoria 1 se você for treinado. Então, por regra geral, tá? A patente inicial que a gente começa jogando quando tem 5% de Nex é a patente recruta, que permite que você pegue 2 itens de categoria 1. Com essa profissão aí, com esse treinamento, significa que a gente aumenta esse limite e a gente pode pegar 3 itens de categoria 1. O grande problema aqui é isso aqui, ó, é a nossa força, tá? Então a gente tem a carga máxima de 2, a gente só consegue carregar 2 itens. E aqui tem grandes problemas, tá? É aqui que você vai ter que fazer um macete, às vezes até reorganizar os seus pontos de atributo. Porque olha só, além de tudo, o ocultista ele precisa carregar o que a gente chama lá de componentes ritualísticos. São objetos ali que você vai utilizar para fazer os seus rituais. E se você tem ritual de mais de um elemento, você precisa de mais de um componente ritualístico. E cada tipo de elemento no Ordem Paranormal utiliza um componente ritualístico diferente para ser conjurado. E aí que está um grande problema. O que a gente pode fazer com isso, tá? Para tentar reverter essa situação. Uma das coisas que você faz aqui no inventário é selecionar alguns itens. E tem um item que eu gosto muito, que é a mochila militar. Por quê? A mochila militar, apesar dela ser categoria 1, ela já vai ocupar um espaço de categoria, ela libera mais 2 espaços pra gente. Então, ela permite que a gente pegue mais itens. E ela é quase que fundamental para isso. Ela faz com que eu possa pegar, então, 4 itens ao invés de 2, porque ela diminui 2 espaços.
E aí a gente tem que vir aqui em rituais e ver que tipo de elementos a gente tem em rituais, tá vendo? Então a gente tem aqui morte e conhecimento. E aí, o que você faz? O amaldiçoar arma, como pode ser qualquer elemento, pra gente poupar espaço no inventário, você vai se limitar, num primeiro momento, a conjurar amaldiçoar arma apenas dos outros rituais que você tem, para economizar componente ritualístico, tá? Então se a gente busca aqui, ó, por componente ritualístico, acho que tá em geral, né? Ó, componente ritualístico de elemento, e aí você tem que adicionar. Então eu vou colocar 2 aqui, que já vai ocupar os 2 espaços que a mochila deu, e eu vou escolher como sendo o componente ritualístico de elemento morte e de elemento conhecimento, tá? Que é o que a gente precisa para conjurar nossos rituais. E ainda assim, a gente tem 2 de espaço para pegar itens, justamente porque a gente conseguiu pegar a mochila, tá? Então esse é um combinho legal aí já de início que você pode fazer. Considerando que a gente não tem proficiência em proteção, então a gente não pode pegar nada de profissão, mas a gente pode pegar alguma arma, porque eu peguei a perícia de pontaria. Então eu vou vir aqui e vou pegar alguma arma que seja categoria 1 e que eu tenha proficiência em arma simples, que é a única que a gente tem. A pistola, ela se encaixa muito bem nisso, então eu vou pegar. O grande problema é que para você ter a pistola, você precisa ter munição bala curta. Então é exatamente o que a gente vai fazer com o nosso outro espaço. Você vai vir aqui em munições e pegar bala curta, tá? Perceba que a gente lotou já os nossos itens aí e ainda falta espaço, né? A gente poderia pegar um item de mais uma categoria, mas a gente não tem o que fazer. O que você pode fazer em troca disso, ao invés de pegar pistola e bala curta, você pegar alguma outra coisa, algum outro tipo de arma, tá? Mas basicamente, galera, é isso. Queria mostrar pra vocês aí algumas dicas, alguns macetes pra facilitar a vida da criação de um ocultista, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreve no canal, tem muita coisa legal de Ordem Paranormal por vir. E assista Vendetta Oculta, que a gente tá jogando aí toda segunda-feira, campanha oficial de Ordem Paranormal, beleza? Um abraço, até a próxima e tchau! Vamos nessa!